Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo muito interessante, falando sobre a classificação e as aparências dos anjos segundo a visão judaica e a visão cristã, ok? Bom, você sabia que esse conceito de anjos é muito antigo e vai muito além das religiões abrâmicas? Mas hoje aqui eu vou falar para vocês sobre os anjos na visão judaica e na visão cristã. E vou comentar sobre as suas aparências, as suas divisões, as suas classes e as suas funções. E no final do vídeo eu vou ensinar vocês uma brachá, uma bênção judaica de proteção dos anjos, ok? Bom, se você tem interesse neste tema, já deixa o seu like e nos acompanhe em mais este vídeo. Então, vamos lá comigo. Bom, no judaísmo, os anjos em hebraico é conhecido como malach, no singular, e no plural é conhecido como os malachim. Literalmente significa mensageiros. São seres sobrenaturais que aparecem no Tanakh, que é a Bíblia hebraica, nas literaturas rabínicas, em apócrifos, em pseudepígrafos e na liturgia judaica tradicional, como agentes de Deus e também de Israel. Eles são categorizados em diferentes hierarquias. A sua essência é frequentemente associada ao fogo. O Talmud descreve a sua aparência e a sua essência também como sendo de fogo. Já no Tanakh, que é os textos bíblicos em hebraico, o Tanakh ele relata que os anjos eles apareceram para cada um dos patriarcas, para também Moisés, Josué e várias outras figuras bíblicas. Eles apareceram, por exemplo, para Agar, que foi uma das mulheres de Abraão, por exemplo, em Gênesis 16, 9, para Ló em Gênesis 19, 1 e também para Abraão em Gênesis 22, 11. E eles sobem e descem as escadas, segundo o relato de Jacó, por exemplo, em Gênesis 28, 12. E eles aparecem também novamente para Jacó em Gênesis 31, 11 e 13. Deus promete enviar a Moisés um anjo a Moisés, por exemplo, em Êxodo 33, 2. E ele envia um para ficar no caminho, por exemplo, de Balaão, em Números 22, 31. Por exemplo, Isaías fala de Malach Panav, que significa o anjo da presença, onde todas as suas tribulações ele foi afligido. E o anjo, da sua presença, o salvou. Em seu amor e em sua piedade, ele os redimiu. Ele os carregou e os levou todos os dias de sua antiguidade. Isaías 63, 9. Por exemplo, no livro dos Salmos diz, porque aos seus anjos dará ordem sobre ti, e para que guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Mas como os anjos são classificados no judaísmo? A hierarquia angelical no judaísmo ela tem ao menos 5 classificações que diferenciam uma da outra, mas em todas as hierarquias angelicais judaicas são divididas em 10 classes. Depois a gente vai ver aqui que as hierarquias angelicais no cristianismo são divididas em 9, ok? Bom, primeiramente eu vou pôr aqui para vocês a classificação de Maimônides. Maimônides, em sua Mishneh Torah, ele contou 10 níveis de anjos na hierarquia angelical judaica, começando do nível mais alto. Vou pôr aqui uma tabelinha para vocês verem, tá? Bom, nesse nível se separa as ordens, Por exemplo, temos lá a Hayot HaKadosh, ou Hayot HaKodesh. Por exemplo, é só acompanhar aí Ezequiel 1, Ezequiel 10. Depois os segundos é o Ofanim, que tem lá em Ezequiel também. Depois a terceira classe é os Erelim, que está em Isaías 33. Depois os Hashmalim, que está em Ezequiel 1. Depois temos Serafim, que está em Isaías 6. Depois tem os Malachim, que são os mensageiros ou os anjos propriamente dito. Depois tem os Elohim, que seriam os seres benevolentes ou os seres divinos. Depois temos os Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, os seres celestiais, que aí tem relação lá com os anjos, um dos anjos caídos. Depois o nono é Querubim, por exemplo, tem lá na Hagiga 13b.
E a 10ª classe, né, o 10º nível, são os Ishim, que seria, o significado dele seria parecido com humanos, né? Por exemplo, em Gênesis 18:2 e Daniel 10:5. Aí a outra classificação que eu vou pôr para vocês aqui é do Zohar, né? O Zohar, em Êxodo 43a, ele também lista 10 níveis de anjos, também começando, né, do nível mais alto para o mais baixo. Nessa classificação do Zohar, os primeiros são os Malachim, depois a segunda classificação, os Erelim, depois na sequência temos os Serafim, né, e depois temos as Hayot, aí depois na sequência o quinto, o Ofanim, o sexto nível, os Hashmalim, o sétimo nível, os Elim, e no oitavo nível temos os Elohim, no 9º nível temos os Bnei Elohim e no 10º nível os Ishim. Ok? Se vocês quiserem podem tirar um print depois, tá? Aí, a terceira classificação que temos vem de Maseket Atzilut, feito por Jacob, né, Nassir, em seu Maseket Atzilut. Ele também listou 10 classes de anjos, também começando do nível maior para o menor, né? E nessa classificação angelical dele começa por Serafim, depois temos os Ofanim, depois temos os Querubim, em quarto tem ele dá um outro nome aqui, né, que é o Shinanim, o quinto é o Tarshishim, o sexto tem os Ishim, em sétimo, os Hashmalim. Em oitavo, temos lá os Malachim. Em nono, os Bnei Elohim. E em décimo lugar, né, os Erelim. Depois eu vou pôr para vocês aqui, tá, como que é a aparência deles, né? Então, se você está gostando do vídeo aí, aguarde que eu já vou mostrar, tá bom? Aí depois a quarta classificação no judaísmo que vem de Berit Menuchah, feito por Abraham ben Isaac de Granada. E em seu Berit Menuchah, ele também listou 10 graus de anjos, né, começando também do nível maior para o menor. E nessa classificação angelical começa como? Temos lá em primeiro os Erelim, em segundo os Ishim, em terceiro lugar os Bnei Elohim, em quarto lugar os Malachim, em quinto lugar, os Hashmalim. Em sexto lugar, os Tarshishim. Em sétimo lugar, os Shinanim. Em oitavo, os Querubim. Em nono lugar, os Ofanim. E em 10º lugar, os Serafim. Aí a quinta classificação que tem dentro do judaísmo é conhecido como Reshit Chochmah, que foi feito por Eliyahu de Vidas. No seu Reshit Chochmah, ele também listou 10 graus, né, ou 10 níveis aí de anjos, também começando pelo nível maior para o menor. E nessa classificação, temos lá em primeiro lugar as Hayot HaKodesh, depois temos os Ofanim, em terceiro os Serafim, em quarto os Querubim, em quinto os Erelim, em sexto os Tarshishim, em sétimo os Hashmalim, em oitavo os Elim, em nono os Malachim e em 10º lugar os Ishim. Bom, são essas as 5 classificações dentro do judaísmo, né, que tem essas divergências, mas dentro do judaísmo todos classificam em 10 níveis, ou 10 classes, ou 10 ranking, né, vamos pôr assim, de autoridade ou de poder, né. Mas agora falando para vocês no cristianismo, né, no cristianismo é feito uma classificação de 9 categorias, né, e lembrando que esse termo anjo, né, no hebraico é malach ou malachim, e no cristianismo, por conta da influência, né, do grego, esse termo anjo que a gente usa no português vem do grego, né, que é angelos, que é da onde vem esse termo, que também significa o mesmo termo, o significado do hebraico de malach, que é mensageiro. E no cristianismo, esses anjos, né,
eles são os agentes de Deus. E várias obras de teologias cristãs, né, criaram essas hierarquias de seres angelicais. A hierarquia angélica cristã mais influente foi apresentada por volta da virada do 6º século depois de Cristo por Pseudo Dionísio, o Areopagita, em sua obra de Celeste Hierarquia, né, sobre a hierarquia celestial. E ele alegou ser uma figura importante que foi convertida pelo apóstolo Paulo, autor da maior parte do Novo Testamento. E em seu trabalho ele teve a maior influência do que teria se ele tivesse usado o seu nome real. Até que Erasmo divulgou dúvidas sobre a idade do trabalho no início do século XVI. Por exemplo, os anjos dentro dessa obra, né, eles são classificados e organizados em várias ordens ou coros angelicais. Conforme referido na doutrina teológica, né, da comunhão dos santos, no paraíso há uma visão comum e única da verdade e da contemplação da face de Deus, sem qualquer tipo de diferença entre os anjos ou almas humanas. No livro, né, a Summa Theologia, que afirma, né, que existem diferentes graus de relação à criação sobre o poder da intercessão de Deus e da entrega direta, né, das vidas humanas. E essa hierarquia angélica cristã mais influente foi apresentada, né, por Pseudo Dionísio, o Areopagita, no século V ou VI, no seu livro, né, Celeste Hierarquia. E Dionísio descreveu 9 níveis de seres espirituais e ele agrupou em 3 ordens, né, das classes maiores para as menores. E quais são essas 9 classes? Né? Começando em serafim, querubim, tronos, né, que são os maiores, depois a classe intermediária de domínios, virtudes e poderes, e as classes mais baixas de principados, arcanjos e anjos. Tá? Essa foi a classificação feita por Dionísio no século V da era cristã. Né? E durante, por exemplo, a Idade Média, vários esquemas foram propostos, alguns com base na expansão, né, desse Pseudo Dionísio, outros sugeridos classificações completamente diferentes. No Pseudo Dionísio, nessa obra, né, de hierarquia celestial, e também de Tomás de Aquino, na Summa Theologia, eles se basearam em passagens do Novo Testamento, especificamente, né, em Efésios, né, 1:21 e Colossenses 1:16, para desenvolver, né, esse esquema de 3 hierarquias. Ou que lhe dão também o nome de 3 hierarquias, ou 3 esferas, ou tríade de anjos, com cada hierarquia contendo 3 ordens ou coros. Tá? Mas como seria, né, a aparência deles? Né? Por exemplo, serafim, a tradição coloca que os serafins, né, no posto mais alto, né, da angelologia cristã e no 5º posto da 10ª hierarquia angélica judaica. Uma passagem, né, do livro de Isaías, né, Isaías 6:1-18, usou o termo para descrever seres de 6 asas que voam ao redor do trono de Deus, gritando: Santo, Santo, Santo. E essa cena do trono, né, com a sua tripla invocação de santidade, influenciou profundamente a teologia e a literatura e a arte, subsequentemente, né, cristã. E a sua influência é frequentemente vista em obras que relatam os anjos, o céu e essa apoteose. Né? E os serafins, eles são mencionados como seres celestiais e em livros não canônicos, por exemplo, de Enoque, e também nos livros canônicos de Apocalipse. Segundo nível, né, seria os querubim. No livro de Ezequiel e pelo menos alguns outros ícones cristãos, o querubim, né, ele é descrito como tendo 2 pares de asas e 4 faces. A de um leão, que representa ali todos os animais selvagens, a de um boi, que representa os animais domésticos, a de um humano, né, que representa a humanidade, e a águia, que representa os pássaros. Mas essa daí é uma representação cristã, mas vai muito mais além disso. Né? E as suas pernas eram retas, e as solas dos seus pés eram como o casco de um touro, brilhando como um latão polido. E a tradição posterior atribui a eles, né, uma variedade de aparências físicas. Na tradição, por exemplo, cristã ocidental, os querubins se tornaram associados ao que seria, né, ao clássico Cupido ou Eros, né, resultando naquela representação de querubim como meninos pequenos, roliços e alados como uma flecha. Né.
E por ele, São Tomás de Aquino já imaginou, né, que Satanás, dentro dessa visão cristã, seria um querubim caído. O próximo que nós temos aqui são a classe dos tronos. Né? Tronos são uma classe de anjos baseada na interpretação de Colossenses, né, 1,16, que de acordo com Pedro 1, 3, 21 e 22, né, Cristo ele foi para o céu e os anjos, autoridades e poderes foram submetidos a ele. Nesse pseudo Dionísio, né, o Areopagita, em sua obra do Celeste Hierarquia, ele inclui os tronos como o terceiro e mais alto dos 9 níveis de anjos. Os Ofanim, né, referem-se às rodas vistas na visão de Ezequiel da carruagem, né, que em hebraico é Merkabah, de Ezequiel 1, 15 e 21. E um dos pergaminhos do Mar Morto, né, conhecido como 4T405, os interpreta como os anjos, e que essas rodas foram associadas a Daniel 7 e 9, que foram mencionadas, né, como sendo Galgal, tradicionalmente, né, conhecido como as rodas de Galgalim, né, que aí tem a ver com rodas de reencarnação, né, Gilgalim, e também como chama ardente ou fogo ardente. E das 4 rodas, né, cobertas de olhos, cada uma composta de 2 rodas que se movem de um lado para o outro, né? E os querubins alados sobre o trono de Deus. Falando agora para vocês da segunda esfera, né, ou da segunda hierarquia. Os anjos da segunda esfera, eles trabalham como governadores celestiais da criação, sujeitando a matéria e guiando e governando os espíritos. Depois temos ali, né, a dominações, né, os domínios ou os senhorios. Os domínios, né, as dominações, que em latim é dominatio, né, e no plural dominationes, também traduzido, né, como em grego kyrióstedes, né, que significa senhores ou domínios. E eles são apresentados como hierarquias dos seres celestiais, os senhores em algumas tradições inglesas, né, da hierarquia de celeste. E as dominações, né, elas regulam os deveres dos anjos inferiores, e apenas com extrema raridade que os senhores angélicos se tornam fisicamente conhecidos pelos humanos. Depois temos as virtudes. De acordo com as etimologias, né, de Isidoro de Sevilha, as virtudes são conhecidas por seu controle dos elementos, e além de serem, né, espíritos de movimento, eles também ajudam a governar a natureza. E eles também ajudam com milagres, bem como incentivam os humanos a fortalecer a fé em Deus. Aí depois temos lá os poderes ou as autoridades. Na etimologia, na etimologia de Isidoro de Sevilha, os poderes, né, que em latim é conhecido como potestas, ou no plural, né, potestates, que em grego é conhecido como exousiai, eles recebem esse nome porque eles são anjos que têm poder sobre as forças do mal, e que esses anjos, né, eles conseguem restringi-los e impedi-los de fazer o mal. Falando agora para vocês da terceira esfera, que tem lá os principados ou os governantes. Os principados em latim é conhecido como principatos, que também é traduzido, né, como principados ou governantes, que em grego é conhecido como arcai, né, do plural arche, que vem da raiz, né, de Efésios, né, 3:10. E são os anjos que guiam e que protegem as nações e os grupos de povos e instituições como, por exemplo, na tradição judaica, na tradição cristã, né, a igreja. E os principados, eles presidem esses coros de anjos, né, e os encarregam de cumprir o ministério divino. Alguns que administram e alguns que ajudam. Paulo usou o termo governo e autoridades em Efésios 1:21 e governantes e autoridades em Efésios 3:10. Depois a segunda classe da terceira esfera, né, é conhecido como arcanjos, né, que eu acho que é o mais conhecido pelas pessoas, né, arcanjos e anjos. Né? E os arcanjos, né, a palavra arcanjo é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma está em Tessalonicenses 4:16 e a outra em Judas 1:9. Na maioria das tradições cristãs, Gabriel, né, também é considerado um arcanjo, mas não há suporte literário direto para essa suposição. O termo arcanjo aparece apenas no singular e nunca no plural, e apenas em referência
específica a Miguel, né, ou Michael. O nome do arcanjo Rafael aparece apenas nos livros de Tobias, que é considerado um livro aí deuterocanônico, né, pelos católicos, tanto do rito aí, oriental quanto do ocidental. E nesse livro de Tobias, no entanto, ele não é reconhecido pela maioria, né, das denominações cristãs protestantes. Tá? E neste livro, né, Rafael diz a Tobias que ele era um dos 7 que estão diante do Senhor. E geralmente acredita-se que Miguel e Gabriel são os outros 2 desses 6. Um quarto arcanjo é Uriel. O nome de Uriel não é mencionado na Bíblia cristã do Ocidente, mas ele desempenha um papel proeminente em um livro apócrifo lido por cristãos ortodoxos, anglicanos e russos. O segundo livro, né, de Esdras, né, que é o quarto livro de Esdras na Vulgata Latina, nesse livro ele revela 7 profecias ao profeta Esdras. Ele também desempenha um papel no livro apócrifo de Enoque, que é considerado canônico pelas igrejas ortodoxas etíope, pela igreja ortodoxa de Eritreia e pela igreja católica etíope. A igreja católica geralmente não considera Uriel como um anjo, assim como no livro de Enoque também não faz parte da Bíblia católica usada pela maioria dos católicos do Ocidente. Outra interpretação possível desses 7 arcanjos é que esses 7 eles são os 7 espíritos de Deus que estão diante do trono, que é descrito no livro de Enoque e no livro de Apocalipse. Diz, né, que esses 7 arcanjos são os anjos da guarda das nações e países e estão preocupados com questões e com eventos que os cercam, incluindo na política, assuntos militares, comércio. E, por exemplo, tem, né, o arcanjo Miguel, que é tradicionalmente visto como o protetor de Israel e também da eclésia, né, que seria a igreja aí no conceito cristão. Né? E um anjo adicional, né, dentro desses tem lá, que é o conhecido aí atualmente como Metatron, que entrou na tradição cristã através da Cabala cristã, né, e é descrito no Talmud babilônico como um escriba celestial e no Zohar como o rei dos anjos. Os livros apócrifos de Enoque, especialmente o livro de número 3, conta que Metatron ele era anteriormente o Enoque bíblico e que em sua ascensão ao céu ele foi transformado em um arcanjo e recebeu o nome de Metatron. Ele foi então concedido as posições de chefe dos arcanjos e contou os segredos da criação. E o último nível, né, da terceira esfera é os anjos, que é os mais conhecidos também. Né? E os anjos eles são das ordens mais baixas dos seres celestiais e os mais reconhecidos. Eles são os mais preocupados com os assuntos dos homens, né, e de mulheres. E dentro da categoria dos anjos existem, né, muitos tipos diferentes, com funções diferentes. Os anjos são enviados como mensageiros para a humanidade. Os anjos da guarda pessoais vêm dessa classe, por exemplo, de Mateus 18:10. E tem aí dessa classe de anjo, né, os anjos da guarda pessoal. Os anjos da guarda pessoais, eles não são de ordens separadas de anjo. É uma crença comum entre os cristãos que eles são atribuídos a todo ser humano, cristão ou não. Isso é uma visão dentro do cristianismo, não é dentro do judaísmo, tá? Bom, falando sobre a bênção que eu prometi no final do vídeo, né? Falando sobre Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. O Talmud nomeia 4 anjos que mais tarde seriam conhecidos como arcanjos, né? Que cercam o trono de Deus. Assim como diz na tradição judaica, né, que o santo, bendito seja ele, criou 4 ventos, direções e 4 bandeiras para os exércitos de Israel, assim também ele fez 4 anjos para cercar o seu trono. Miguel, né, Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Miguel está à sua direita, correspondendo à tribo de Ruben. Uriel à sua esquerda, correspondendo à tribo de Dan, localizada ao norte. Gabriel na frente, correspondendo à tribo de Judá, assim como Moisés e Arão, que estavam no oriente. E Rafael na retaguarda, correspondendo à tribo de Efraim, que estava ao oeste.
Bom, falando sobre isso, agora eu vou mostrar para vocês como faz a bênção, né, de proteção para os 4 anjos e também da presença de Deus dentro da tradição judaica, ok? Bênção em hebraico é conhecido como brachá, então fazemos aqui uma brachá, ok? Ele se diz assim: Bishem Hashem Elohei Israel, Mimini Michael, Umizmoli Gavriel, Umilfanai Uriel, Umeahorai Rafael, Ve'al Roshi Shechinat El. Ok? Que quer dizer o seguinte: em nome do Senhor, o Deus de Israel, que Miguel esteja à minha direita, Gabriel à minha esquerda, diante de mim Uriel, atrás de mim Rafael, e acima de minha cabeça a presença divina de Deus. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo comigo até aqui, ok? Bom, pessoal, então me conta aqui, o que você achou de mais interessante que eu falei para vocês até agora aqui? Deixe nos comentários, tá bom? E lembrando, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com um amigo, ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!